Olá, com a paz do Senhor Jesus, esse vídeo que eu estou gravando é, é sobre um vídeo de um pastor, que esse pastor, ele era da mesma igreja que eu era, a Igreja Cristã Maranata. Eu frequentei por 18 anos, eu acredito que ele frequentou bem mais que isso. Eu sei que não é fácil você lutar, você combater certas mentalidades, você brigar pelos bons princípios das Escrituras, você brigar pela verdade, para que o Evangelho verdadeiro triunfe. É impossível não criar inimigos. É impossível. Mas eu acredito que é impossível perante os meus olhos, o meu entendimento. Mas não perante a Deus. Não há nada impossível para Deus. Então, se esse irmão, quando eu gravar esse vídeo, se ele tiver a humildade, que eu acho que tem, porque são marcas na vida dele, a humildade, marcas boas, com certeza, um dia ele irá refletir e dizer: nossa, mas eu nunca tinha pensado assim, desse jeito. Porque nunca me ensinaram assim, também não tinha pensado assim. Correto? Mas não é um vídeo pessoal, não é um vídeo para atacar o irmão. Não, a nossa batalha é preservar a pureza do Evangelho. O que passa disso, essas arestas, essas coisas que são sérias, então vamos tentando cortar. Eu não faço nada mais, nada menos do que o que os discípulos faziam. A grande batalha de Paulo chega a repreender a Pedro, né? Pedro querendo introduzir doutrinas que Jesus não ensinou. E ele repreende a Pedro. Pedro teve a humildade de reconhecer que estava errado. Só que quando às vezes vamos repreender alguns pastores, alguns mestres, eles não têm a humildade, porque eles pensam da seguinte maneira: se eu aceito a correção dele, os meus seguidores vão dizer que eu menti. Mas homens bons, homens que amam a Cristo, não podem viver esse estado de condenação. Se alguém me mostrar que eu estou errado, se alguém me mostrar que o que eu digo não é verdadeiro, que não procede dos princípios do Senhor Jesus, que me repreendam. Tem todo esse direito, para que salve a minha alma. Senão eu me perco, além de eu me perder, eu também faço os outros se perderem. Mas, como este irmão aqui era um pastor, e quando eu cheguei, ele já era um homem muito bem instruído na doutrina da Igreja Cristã Maranata. Então ele foi um desses pastores que também saiu da Igreja Cristã Maranata e foi para outra igreja. Primeiro uma igreja de Vitória e agora a igreja está na Igreja Celeiros. Eu conheço essa Igreja Celeiros. Eu conheço os fundadores da Igreja Celeiros. Eram todos de ex-pastores da Igreja Cristã Maranata. O que eu diria desse pastor, do qual agora nós vamos entrar neste assunto, nós vamos ouvi-lo e eu vou dar a minha opinião. Eu sei que geralmente não gostam de serem incomodados. Geralmente foram doutrinados, como eu também fui acostumado e doutrinado, a não se deixar questionar por ninguém. Então o que eu digo é a verdade e a verdade que prevalece é da minha igreja, da minha instituição, da minha crença. Mas a gente já passou disso. Nós já estamos mais
bem longe, distante dessas coisas. A verdade que prevalece não pode ser a minha nem a de ninguém. A verdade que deve prevalecer é a de Cristo, os princípios do Senhor Jesus. E fora disso é coisa de hoste maligna, correto? Mas o que eu tenho para dizer desse pastor, para mostrar que não é pessoal, e eu odeio bajulação, é que é um homem bom, é um homem direito, não vive no evangelho por dinheiro, nunca viveu por dinheiro do evangelho, nunca ganhou, também não ganha, creio que não ganha na nova igreja, é um homem decente, direito, eu posso dizer um filho de Deus, um salvo em Cristo Jesus, não tenho dúvida disso, mas traz sobre si as crenças que aprenderam a vida inteira. E eu sei que não é fácil se libertar dessas crenças. Eu bem sei o quanto é difícil se libertar do fardo religioso, das entranhas religiosas, dos conceitos religiosos. E às vezes eu digo assim que já gravei vídeo dizendo que cada igreja já nasce grávida. Cada igreja já nasce grávida, só não sabe quem é o pai. Porque são tantos pais que engravidam essas igrejas com doutrinas. No caso dele e dessa igreja que ele está, sei que os fundadores são homens de bem, homens de direito, homens que nunca entraram no evangelho por dinheiro, não tenho dúvida disso. Não vou citar o nome dele, dos fundadores, porque eu conheço, estive com eles no passado, quando eu estava na véspera de sair da igreja cristã Maranata, eu estive com eles, e sei que são homens de bem, homens filhos de Deus. Mas eu tenho o direito de questionar qualquer um deles. Pode ser meu pai, minha mãe, minha tia, meu tio, meu irmão, meu primo, minha mulher, meu filho, seja lá quem for. Eu tenho esse direito. E quem batalha o bom combate do evangelho não pode ser omisso, não pode se omitir. Não pode ver uma pessoa caindo e deixar cair, não. Ele vai tentar, senão Paulo tinha deixado Pedro se enveredar com a doutrina da cabeça dele, correto? Não, não é assim não. Então, se é para ser apedrejado, se é para ser odiado, por você tentar corrigir coisas que não batem, então que seja. Se cara feia, chateados, não tem problema. Eu só sei que no céu nós vamos sentar lá e dar uns belos abraços e dizer, vamos aqui, que agora estamos aqui agora, que acabou nossa guerra religiosa. Mas eu sei que esse irmão, ele é humilde. Os fundadores da igreja que ele está são pessoas humildes, honestas e direitas. A minha batalha não é nada pessoal. Muito menos com esse pastor, que eu vou mostrar. Eu vou mostrar o rosto, é lógico, né? Eu vou expor ele. Mas a voz dele, sim. E nós vamos tentar mostrar que esses conceitos, eles não batem com os princípios. E se temos que levar um evangelho ao mundo, temos que levar o evangelho sem alteração, sem contaminação, sem fermento algum. Repito, não é pessoal, meu amado, tá bom? Isso ajuda a muitos a se libertarem, até outros e outros e outros que saíram da igreja Maranata, abriram igrejas, que carregam esse fardo terrível, esse mau cheiro da igreja, da doutrina da igreja Maranata. E carrega esse fardo e isso vai contaminando outros e outros e outros e outros e outros e outros. E por isso que esse evangelho descaracterizado, esse evangelho cheio de enfeites, se expandiu pelo mundo durante 2000 anos, deu no que deu e está dando no que dá. Mas Jesus mandou a conta. Tem muitas ovelhas que não são deste aprisco. Que Jesus sabia que tinha muitos apriscos, muitos donos de aprisco. Mas eu as atrarei, é João 10, 16, é isso? Mas eu as atrarei
para que pertença a um só rebanho e um só pastor. Então tem muitas ovelhas presas nos conceitos, nos ensinamentos de doutrinas, em muitos apriscos e muitos pastores. E Jesus prometeu que ele vai fazer esse milagre maravilhoso para que pertença, trazer essas ovelhas, para que pertença a um só rebanho e um só pastor. É o rebanho da Maranata, que seja o rebanho da Celeiro, que seja o rebanho da Vitória em Cristo, que seja o rebanho da Universal. Jesus vai tirar as suas ovelhas, é o sai dela, povo meu, desses apriscos, para pertencer unicamente ao aprisco de Jesus. Para que o que aprenda de Jesus, que ele é manso e suave, né? Aprendei de mim, que sou manso e suave, não tenha nenhuma contaminação, nenhum fermento a mais. E ele possa ouvir a voz direta de Jesus, sem precisar de ninguém. Fazer valer na vida o que está escrito. Para que não aprenda coisas erradas, o que eu tenho dito é o seguinte, lá em 2 João, né? Não é isso mesmo? Segunda epístola de João, fala sobre isso, né? Filhinhos, por causa daqueles que os querem enganar, não é o seu caso, irmão, pastor, que eu sei que o senhor não tem essa intenção. Eu estou falando que certos conceitos que aprenderam são errados. E sempre há tempo da gente se arrepender, sempre há tempo da gente se libertar de toda sorte de engano. Nós não podemos, que é limpo, limpe-se mais, que é sujo, suje-se mais. Então, quem ama a Cristo, quem ouve a voz de Deus, esse dá ouvido a Deus. Esse não vai entrar pelo caminho da perdição. Pelo contrário, se depender de voltar 10 vezes, nós voltamos 10 vezes de onde paramos. Para não continuar errando. Esse é o segredo. Ide, não peques mais. A unção que deles recebeste permanece em vós, é verdadeira e não é mentirosa. E vos ensinará todas as coisas para que ninguém precise vos ensinar. Ninguém. Então, é fazendo valer. João escreve na sua carta aquilo que Jesus disse. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Porque senão termina seguindo doutrinas e pensamentos e revelações. E, por fim, não são treinadas para ouvir a voz direta do pastor, do bom pastor que deu a vida por elas. Aí segue a tantos pastores, a ser pessoas boas, segue a pessoas boas. Mas vai ter que engolir os enganos das pessoas boas. Ok? Então, vamos lá. Vamos prestar atenção aqui. Eu vou tentar contestar naquilo que eu entender que não se deve permear os corações com certas crenças religiosas. A paz e graça a todos meus irmãos e os meus agradecimentos pelas famílias que nos honraram no culto de ontem, do dia 11/3, e hoje, dia 2/3, o segundo dia de adoração pela consagração da Igreja Cristã Celeiro. E quero convidar você que ainda não veio estar conosco. Fazendo aqui uma pequena correção. Correto? Aqueles que estiveram no culto ontem. Paulo não escreveu dizendo que na antiga aliança tinha santuário terrestre e prática de culto divino. Paulo escreveu isso e Paulo sabia que Jesus veio acabar com isso. E Jesus diz, lá em João 4, para a mulher Samaria, que Deus é espírito e devemos adorar Deus em espírito. E assim, Deus procura os que adorem em espírito. Que Jesus sabia, Paulo sabia, os discípulos sabiam, que na antiga aliança, com a prática de santuário terrestre, templos, e com a prática de culto divino, templo e lugar de adoração,
e a prática de culto divino deu no que deu. As pessoas foram enganadas, surrupiadas, humilhadas, e o fim foi um rebanho sem pastor. E foi assim que Jesus viu. E Jesus ainda acusou os líderes religiosos da época. Vocês dizem que são filhos de Abraão, até dessas pedras Deus pode tirar filho de Abraão. Vocês dizem que Deus é vosso pai é o diabo. Então isso no passado já aconteceu. E Jesus veio acabar com isso, dando o privilégio ao homem de prestar a Deus a adoração em espírito, sendo Deus espírito, adoração também em espírito, adoração lá no fundo do teu coração, na tua alma, seja de dia, de tarde, de noite, acabando com essa coisa mística de lugar de adoração. Porque agora adoração em espírito, você pode fazer em qualquer lugar, se possível, entra no teu quarto, ensinamento de Jesus, não é isso? Fecha a porta, ora o Pai em secreto, e em secreto o Pai te responderá. E vocês percebem, se você buscar nas Escrituras, vocês vão perceber que nenhum dos discípulos de Jesus fizeram prática de culto divino a Jesus. Nenhum deles cultuaram a Jesus. Nenhum discípulo de Jesus tiveram práticas de culto divinos e santuário terrestre a Cristo. Então não dá para deixar isso passar em branco. Por mais que o irmão seja direito, por mais que seja honesto, por mais que eu saiba que é um filho de Deus, porque é um filho de Deus, que não é um mau caráter, não é mau, a respeito do evangelho, a respeito do amor a Cristo, não, se errar não é por mal, é porque aprendeu errado. É o tipo de pessoa de coração bom. Mas nós estamos tratando de algo muito mais sério do que um coração bom. É acerca do evangelho eterno de Jesus que tem que ser preservado. Ok? Vamos dar continuidade aqui, ouvi-los, correto? E vamos entender melhor. Venha somar conosco. Se você parou a sua caminhada, venha renovar a sua caminhada na presença do Senhor. Entendeu? Parar a caminhada dentro do conceito do mundo evangélico, ou do mundo cristão, é deixar de ir na igreja. Porque a doutrina do mundo evangélico é essa. Só está na caminhada se estiver na igreja, porque não reconhece, ou melhor dizer, reconhece, mas na prática é outra coisa. Estar no caminho é estar em Cristo Jesus. Eu estou em vós e vós em mim. Eis que estou convosco todos os dias de vossas vidas. Então, se a pessoa estiver com Cristo, mas não estando em uma denominação, na igreja, está fora do caminho. É uma visão um pouco, né? E venha buscar Deus. Não foi isso que Jesus ensinou. Essa ideia de vir buscar renovo em Deus, buscar a presença do Senhor, isso é uma crença. Mas a doutrina de Jesus não é essa. A doutrina de Jesus é que o Pai é quem procura os que o adoram em espírito. Não os que adoram fisicamente, em lugares, e atribui as práticas físicas, atribui isso a ser em espírito. Mas não é. Não é. O culto físico já era. Adoração física já era. Deus já tentaram enganar Deus no passado, não já? Deus não mandou Jesus para acabar com isso? Para dizer que o Pai é espírito e quem adora deve adorar também em espírito? E o Pai é quem procura os que assim adoram? Então, a crença de ir buscar Deus e buscar renovo em Deus, essa crença, em um lugar, ela é uma crença pessoal, religiosa. Porque Jesus ensinou aqui o contrário, que o Pai é quem procura os que o adoram em espírito. Então, se você adora Cristo em espírito, dentro do teu ser, durante o dia, no teu trabalho, em casa, na rua, no hospital, morrendo, doente, o Pai vai te procurar. Se tu, em tua alma, de todo o teu coração, buscar a Deus ali em teu coração, né? É até uma profecia da antiga aliança, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Aonde? Na igreja? Não. No teu coração. Enquanto Ele está perto. Aonde?
Perto é a igreja mais próxima da minha casa? Não. Perto é bem de mim, na minha própria vida. Eu só preciso reconhecer e aceitar. Deu para entender? Muito bem, vamos continuar, né? Vamos continuando. E quero deixar uma mensagem bem breve para com todos vós que têm acompanhado nossa insistência. E ontem, na palavra profética, o Senhor respondeu para nós: vocês insistiram, por isso vos abençoarei. Queridos, aqui em segundo... Outra coisa, você vê como as crenças elas são recheadas, não são? Palavra profética. Você tem uma palavra profética no teu coração? Eu tenho. Qual, Paulo? Se você não tem uma denominação, qual? Jesus disse assim: eis que estou convosco todos os dias de vossas vidas. Palavra profética de Jesus. Quer ver outra palavra profética de Jesus? Dada a quem crer nele? Buscai primeiro o reino de Deus. O reino de Deus? Ah, Paulo, eu tenho que buscar dentro de você mesmo. Que meu reino está dentro de vós. Palavra de Jesus. E a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu pergunto, eu preciso de palavra profética de terceiros para ter a certeza de que Deus está na minha vida ou vai fazer algo por mim? Eu não preciso, ninguém precisa, você não precisa. Lembra que o que João escreveu? Filhinhos, a unção de que dele recebeste permanece em vós e lhes ensinará todas as coisas, para que ninguém precise vos ensinar. Nem anjos precisam me ensinar. Porque eu aprendi de Jesus. Você deve aprender de Jesus. A palavra profética tem que vir de Jesus. Jesus não está morto, Jesus não está ausente, Jesus está presente, Ele está vivo. O Espírito Santo de Deus está vivo. Porque essa unção maravilhosa de Jesus está na vida de todo aquele que crê e ouve a voz dele e segue a ele. Jesus disse isso. Então não dá para imaginar um Deus que prometeu falar com suas ovelhas e como único mediador, e eu preciso de uma palavra profética de um outro mediador. Não tem sentido isto. Não procede isto. Isso são crenças para manter de pé todo o conjunto de crenças de uma igreja, de uma religião, seja lá qual for. Não tem sentido. Imagina o eunuco quando Filipe evangelizou e ainda o batizou. Se perdeu, né? Porque não teve mais palavra profética dali para frente, né? Jesus não era pastor dele mais. Tudo em vão, né? Não tem sentido. Filipe o batizou na convicção de que o homem saiu dali para frente. Era Jesus. Era o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Era o pastor que deu a vida por ele. Esse é o segredo. É tão simples. Vamos lá. Que tem acompanhado nossa insistência. Os abençoarei. Queridos, aqui em 2 Samuel, no capítulo 6, o versículo 12 diz assim: então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Queridos, o que isso significa para nós? Nós estávamos de casa em casa. Eu sei o que o irmão vai dizer, mas muitos que o ouvem não sabem. O que é que tem a ver
a arca da aliança que Paulo escreve dizendo que era figura das coisas futuras. Era, não é mais. Era. Eu não posso anular o nascimento de Jesus. Eu não posso anular o verbo que já se fez carne e voltar de novo ao verbo escrito, a palavra escrita. Ali Jesus não era o mediador de Obed e nem de Davi. Ali a manifestação de Deus não é como hoje o derramar do Espírito Santo de Deus. A arca foi levada à casa de Obed e ficou por 3 meses. Cadê essa arca? Se o reino de Deus é manifestado na vinda de Jesus, assim profetiza João Batista, é chegado o reino de Deus, porque não tinha. O reino de Deus foi trazido por Cristo ao homem. Esse direito maravilhoso ao reino eterno de Jesus. Eu sei o que o irmão vai, para onde o irmão vai caminhar com esse discurso, mas é justamente isso, essas crenças que nós temos que lutar. Não dá para aceitar. É inaceitável. Eu só quero dizer o seguinte, que o fato de estar escrito, a nossa regra de fé é Cristo e não Obed. O fato de Davi trazer a arca da casa de Obed para a cidade de Jerusalém, Davi não é o nosso mediador. Nosso mediador é Cristo. A mente que eu devo ter é a de Cristo, não a de Davi e nem a de Obed. Cada qual no seu cada qual. Cada tempo no seu tempo. Cada princípio para o seu cada qual e para o seu tempo. Essa é a grande verdade. Mas vamos continuar ouvindo, né? A arca do Senhor estava repousando de casa em casa. Tivemos ali na última casa, na casa da nossa irmã Patrícia, onde a arca do Senhor repousou por ali, e no repouso da arca de Deus, bênçãos aconteceu naquela casa. Vamos lá. Que arca, meu amado? Que arca esteve na casa dessa irmã, esqueci o nome, Patrícia, né? E da outra irmã. Qual arca? Não, Paulo, é simbolismo. Para que o simbolismo? Se eram figuras. Se você tem uma coisa original, por que eu tenho que ir nas figuras? Eu não posso passar algo mais do que é. Que arca teve na casa dessa irmã que teve na casa do Obed? A arca da aliança é uma coisa. Acabou, já passou. Já aconteceu. Não existe mais arca da aliança para nós. Se a arca existir, está na eternidade. Ou talvez não sei. Nenhum teólogo no mundo garante isso. No período de Salomão, pós-Salomão, a arca desapareceu. Não se sabe se alguém levou, não se sabe se Deus tomou para si, não se sabe se os grandes ataques que Israel sofreu, não se sabe se algum dos filhos de Davi não vendeu, alguns filhos de Salomão não vendeu, torrou o ouro, vendeu, fez desaparecer, trocou por qualquer coisa, porque para eles, depois de Salomão, já em Salomão, as coisas, eles já desdenhavam a verdade. Desde Salomão. E quando passou para os filhos, a verdade para eles já não importava mais. Então, que arca esteve na casa da irmã? O irmão, eu sei que ele vai explicar, mas isso não pode convencer as pessoas. Nós temos que pregar um evangelho puro, sem nenhum acréscimo, sem nenhuma fermentação. Não tem sentido. Outra coisa. O irmão vai dizer que a casa da irmã foi abençoada porque na antiga aliança, por a arca ter ficado 3 meses na casa de Obed, Obed foi abençoado. E eu dizer que a arca está na casa de alguém hoje,
Como disseram na minha. Por 2 vezes, a minha casa foi culto. Lugar de culto. Uma ficou por 6 meses e outra por 2 anos. E as conversas da igreja Maranata é a mesma conversinha. Que a arca está na tua casa, porque é assim que a arca está na tua casa. E a arca está na tua casa. Que arca está na minha casa? A arca está no coração. A arca que é Jesus está no coração de todo aquele que crê. A arca não é Jesus? A nova aliança não é Jesus? Jesus não é o Novo Testamento da nova aliança? Não é a nossa arca? A mediação entre Deus e os homens não é Jesus? Então que negócio de arca é esse? Não existe. Acabou, já passou. O que Deus, o eterno Deus fez na casa de Obed é uma coisa. E prometer bênçãos àquele que abre a sua casa para a prática de culto é outra coisa. É onde, naqueles vídeos que eu estou gravando, colocando palavras na boca de Deus, né? Então abra a tua casa para culto e Deus vai te abençoar. Se isso fosse real, a melhor coisa que o desempregado fizesse é cada um abrir sua casa para culto, aí acabou, nem emprego precisam mais. Não vai ser mais doente, não vai ter mais desemprego. Aí vai prosperar, porque Obed prosperou. Se for olhar teoricamente pelo exemplo, acho que o problema do mundo estaria solucionado se abrisse casa para culto, para prática de culto divino, de uma igreja, ainda que seja para adorar a Deus. Eu não posso enrolar Deus nesse compromisso que eu faço aqui na terra. Não posso fazer isso. Garantir para as pessoas, e o argumento que a arca é culto na tua casa, eu não posso fazer isso. Eu não posso acrescentar além dos ensinamentos de Jesus. Eu não posso ir além desse ensinamento. A arca do Senhor repousou na casa da nossa irmã Renata. E ali também a bênção de Deus repousou sobre aquela casa. Então começamos a entender que estava breve a nossa bênção. E aí aconteceu que o Senhor também providenciou um lugar simples, humilde, objetivo, mas um lugar onde o povo de Deus estava cultivando a sua palavra. E o lugar... A história é a mesma. Por incrível que pareça, todas as igrejas usam esses argumentos. Porque é assim. Olha, meu irmão. Se a arca for para tua casa, a arca... culto da denominação. Deus vai abençoar como abençoou a casa de Obed. Porque primeiro fica na casa de um, na casa de outro. Aí depois que angaria valores, vai abrir uma denominação. Depois a compra de um templo. Depois compra um terreno, todos vão comprar um terreno, depois vão construir um templo e vão usar sempre aqueles mesmos argumentos. Casa de Deus, lugar de adoração, casa de Deus. E Jesus acabou com isso. Jesus acabou com isso. Quando perguntaram para Jesus, mestre, onde devemos adorar o Pai? Aqui nesse monte ou em Jerusalém? Aí Jesus disse, não, nem nesse monte, nem em Jerusalém. A hora é e a hora vem que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, não é físico, viu? Em espírito e em verdade. Não adianta botar na cabeça das pessoas que existe um lugar de adoração, porque eu estou assim contaminando o coração das pessoas. O coração não, a consciência das pessoas. Então Jesus deixou claro que não existe lugar de adoração. E Deus é espírito. E Deus busca os que adoram em espírito. Não é eu buscar Deus, não. Deus busca. Se é deserto, é deserto. Se é no hospital, morrendo, no meio do mato, seja lá onde for. Onde o homem estiver em espírito em Deus, crendo tão somente em Jesus Cristo, como seu Deus e seu Salvador que morreu por você, Deus procura esse. Sem você gastar nada, sem pagar aluguel, sem comprar terreno,
sem divinizar um patrimônio religioso, uma casa religiosa, e colocar como altar, santuário terrestre. Porque bem sabemos que, imagine se Paulo estivesse vivo e dissesse essas coisas que eu digo, ia ser odiado do mesmo jeito. Olha só uma coisa aqui. Palavras de Paulo. Palavra do apóstolo Paulo, ok? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. O que é que eu vou fazer atrás de um santuário? Ele não é servido por mão de homens. E por que tanta gente se preocupa em servir, se Paulo deixa claro que o Deus eterno não é servido? Nós não podemos servir um Deus em espírito, porque ele é dono de todas as coisas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Atos 17, 24, 25. Os irmãos entenderam? Então toda uma mensagem para divinizar um lugar, santificar um ambiente, um lugar, para cultos físicos. E Jesus deu o privilégio de adoração, culto em espírito. É aquele culto em espírito, adoração em espírito, que você está ali dentro de Mossul, uma cidade daquelas que está sendo invadida ali do Iraque, Mossul, né? E o Estado Islâmico chega na tua casa, olha para você, nem sabe que você está adorando a Jesus em espírito. Nem imagina. Agora, se você abrir a boca para dizer, oh, glória a Jesus, uma moda evangélica aí, católica, a paz do Senhor Jesus, essas coisas, querido, meu Deus. Nós temos que adorar o Pai com o nosso coração, com nossa alma, com o nosso entendimento. E às vezes é até um perigo abrir a boca. É um perigo abrir a boca. E não adianta depois por responsabilidade de Deus, que na antiga aliança fizeram isso. Todas as atrocidades, falhas e problemas atribuíram a Deus, sem que Deus tivesse envolvido. E está escrito. E muitos dizem, Deus é a palavra de Deus. Mas na verdade são homens escribas de mãos pesadas, como diz Jeremias, né? Muito bem, vamos continuar ouvindo. Não podia ficar fechado ou à disposição de qualquer situação que possa vir àquele lugar. Adentramos naquele lugar e o Senhor ali deu uma bênção, porque quando os nossos pés tocou naquele lugar, a bênção do Senhor selou. Experiências notáveis. Entenderam? Não tem sentido. Não tem sentido. Quando nós pusemos os pés, a bênção está garantida, está selada. Isso não tem base. Nós não temos ensinamento de Jesus quanto a isso. Toda a operação do Espírito Santo é na alma, no coração, não em objetos e nem em lugares. Não existe nada em objeto e lugares que seja santificado, divinizado pelo Espírito Santo de Deus. Não existe isso. Deus é tão profundo nisso que mesmo na antiga aliança Deus disse assim, olha, não sabeis vós que o que eu penso de vós é bênçãos e não maldição? É porque às vezes o sistema religioso tenta colocar Deus de uma maneira, Deus ruim para os ruins, Deus bom para os bons. Tipo assim, sabe? Então, se você é religioso, Deus é bom com você. Aí, se você não for religioso, Deus é mal com você. E não é verdade. Que Deus acaba com essa história dizendo assim, olha, a bênção, a chuva que eu faço chover na terra do justo, eu faço também na terra do injusto. Porque eu sou Deus de todos. Pedro diz isso, olha,
Deus não faz acepção de pessoas. Não foi vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós. Então, essa história de lugar santificado, de sinais, fosse assim, vamos lá para as terras de Moisés, ali onde Moisés estava cuidando das ovelhas de Jetro, vamos ali, lugar mais santo do que aquele. Deus disse, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque este lugar é santo. Vai lá orar para ver se Deus se manifesta. Ali que Deus era um momento específico na vida de Moisés. Aí muitos vão para lá, olha, foi aqui nessa área aqui que Deus falou com Moisés, e agora você está aqui, vai ser abençoado também. Essas mesmas histórias, gente. Está na hora de lutarmos por evangelho puro e verdadeiro. Um evangelho puro e simples. Está na hora já. Está na hora de acordar desse sono religioso, essa dormência religiosa. A paz e graça a todos meus irmãos e os meus agradecimentos pelas famílias que nos honraram no culto de ontem, do dia 11/3, e hoje, dia 2/3, o segundo dia de adoração pela consagração da Igreja Cristã Celeiro. Tivemos aqui um probleminha. Nós vamos parar por aqui. O que o irmão quis dizer de que a arca ficou na casa da irmã, a arca é uma justificativa. Eu não posso usar as escrituras para justificar a minha crença. Não posso. Eu só posso usar as escrituras para apresentar Jesus a mim e ao mundo. Dali sim, aí Jesus confirma isso. São as escrituras que de mim dão testemunho. Elas testificam de mim. Então, usar as escrituras para dar base às minhas doutrinas, às minhas crenças, que é fácil, né? Quero abrir uma igreja em um bairro. Eu vou usar um texto da antiga aliança, onde Jesus não era aliança, era a arca, em lugar de Jesus era arca, era algo físico. E porque abençoou a casa de Obed, então o irmão que abrir a porta da sua casa, Deus também vai abençoar, colocando palavras na boca de Deus. É dizendo àquele irmão que Deus vai abençoar ele, porque ele abriu a casa dele para culto. E bem sabemos que Jesus veio para mostrar ao mundo que ele habita agora no coração daquele que crê. Paulo diz, não sabeis vós que sois templo do Espírito e Deus habita em vós? Agora, como é que eu vou tirar a glória de Deus e colocar em uma casa, em um lugar? E todo mundo sabe que as igrejas é assim. Entram com essas mesmas histórias, amanhã compram um terreno, sacrificam a vida de todos os membros para comprar um terreno, depois construir um mega templo, que todas as igrejas bilionárias, milionárias, começou com uma pequenininha. Nós sabemos aonde vai parar isso. Todos nós sabemos aonde vai parar isso. Não adianta nessa hora os corações bons, os homens bons, honestos, direitos, são tragados. Uma hora vai ser tragado. Você sabe disso. Não, hoje não, daqui a 30 anos. Quando tiverem, a instituição ficar podre de rica, 1000 templos, 2000 templos, 3000 templos, o coração já era, né? O coração dos já foram tragados. Os bons já foram tragados. Não tenha dúvida disso. Porque para alimentar essa máquina religiosa, haja gente, haja sacrifício humano e haja dinheiro. E por fim, são tesouros na terra que não servem para nada, nem agora e nem vai servir quando Jesus voltar. Tudo isso será em vão. Eu não entendo por que essa mentalidade de pregar o evangelho tem que fazer seguidor a doutrina da igreja. Eu não sei. Tem que fazer, tem que ir para a igreja. Sair para pregar o evangelho tem que levar a pessoa para frequentar ali. Como se naquela rua, naquele bairro, as outras que estão não dão conta de salvar, né? Tipo assim, né?
A minha que vai resolver o problema da salvação dos outros. Que as que estão ali, tipo no Brás aqui, né? Tem 20 e poucas megas templos, grandes templos ali, naquele miolo ali do Brás ali, perto bem próximo ali no centro do Brás. Então nós sabemos que nenhuma daquelas ali estão pregando o evangelho. Elas estão movimentando uma máquina religiosa para manter de pé e mais tarde manter os grandes salários desses homens. Não é o caso de você, pastor, que eu sei que eu te conheço. Mas você sabe que teu coração um dia vai ser tragado. É só ficar rica. É só a instituição ficar rica. E os líderes da celeiros, que são homens de bem, homens decentes, homens justos, com essa mentalidade religiosa das outras igrejas de onde veio, um dia, para alimentar a máquina, vai ter que esse tipo de pregação. Vai ter que usar esses mecanismos de pregação para manter, senão não mantém. E com tanta gente precisando ser salvas e reconhecer Jesus nas suas próprias vidas, sem custo nenhum, de graça. Sem custo nenhum. Nem dando dízimo, pior ainda, viu? E se receber dízimo, aí que é pior. Eu nem lembro se eles recebem dízimo. Se receber, não tem autoridade para receber, mas vai ter que receber para manter a máquina. Que segundo as escrituras, não tem que receber dízimo. Paulo escreveu claramente isso. Só os filhos de Levi tinham autorização para receber dízimo de seus irmãos. Tinha que nascer na tribo de Arão. Tinha que ser um levita por natureza. Um dos últimos levitas conhecido na Bíblia chama-se João Batista. Não recebia, nem ele queria receber dízimos. Por isso que os discípulos de Jesus, nenhum deles receberam dízimos. Para construir, para manter essa máquina religiosa, eles não queriam. Eles queriam que as pessoas passassem a ser templo do Espírito Santo. Templo de Deus agora. Deus agora habita com os homens. Como eu gostaria de ver homens bons como esse pastor se despindo dessa casta religiosa. Quantos não salvaria um homem desse, hein? Que é humilde, é simples. É uma pessoa que se tem para ele é como se não tivesse. Que não liga muito para essas coisas. Eu conheço. Pessoa simples. Pessoa de bem. Homem de bem. Mas essa casta religiosa tem que deixar lá. Precisa deixar. Nós temos aí... A seara está madura, meu irmão. Não temos que alimentar mais esse sistema de jeito nenhum. Esse sistema já acabou. Nem reforma resolveria. Mas o que resolve? É um novo momento, é um nascer de novo em tudo. Com a paz do Senhor, amada. Eu fiquei triste porque o vídeo aqui deu um probleminha aqui. Eu queria terminar de ouvi-lo, mas não deu. Não deu. E aí aconteceu que o Senhor também providenciou um lugar simples, humilde, que possa vir àquele lugar. Adentramos naquele lugar. E o Senhor ali deu uma bênção, porque quando os nossos pés tocou naquele lugar, a bênção do Senhor selou. Experiências notáveis, promessas de instrumentistas que vão se achegar e nos ajudar a apoiar naquele trabalho. E o Senhor Deus nos abençoando. Entendeu? Então, qual a bênção? Tem um lugar? Gente, nós estamos preocupados em mais pessoas, língua, tribos e nações, encher os seus corações, morada do Espírito. É essa a preocupação nossa. Então essa visão de, olha, vai ter muitos instrumentistas, que Deus falou que prometeu trazer muitos instrumentistas, pra quê? Pra quê? Pra prática de culto divino? Se Paulo disse que acabou, acabou. Então prende um menino desse em um violão 30 anos e manda esse menino evangelizar. Falar de Jesus ao mundo. Dizer ao mundo que se livre da casta religiosa. Porque ele no violão ele não vai salvar ninguém. Nem se deixar nem ele. Entendeu? Então, levar as pessoas para um ambiente, para mantê-las naquele ambiente, nas doutrinas e nas crenças daquele ambiente, é um pecado, meu irmão. Não tem sentido.
É só enxugando gelo. Porque 99% das pessoas que vão para essas igrejas já são de igrejas. E estão atrás dessas coisas. Essas pessoas têm que aprender a se alimentar. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Deixa essas pessoas se alimentarem de Jesus. Porque essas pessoas vão para esses ambientes. Bebe da água que dão. Mas no outro dia tem que ir de novo, na outra semana tem que ir de novo. Porque está sempre com sede. Percebeu que não resolve? Se ensinarem elas a tomar da água da vida de Jesus, direto de Jesus, ela vai ter uma experiência maravilhosa. Sabe qual é? A água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário disso, é ir todo dia buscar um poço. Temos que acabar com esses poços. Esses poços já não dão água há muito, nunca deram e jamais vai dar. Só Jesus pode dar a água da vida ao homem. Quem tem sede, vem a mim e beba. Não é ir a uma religião buscar Jesus, não. É em Cristo, é invocar no seu coração a Jesus. Será salvo. E vai ter água, vai ter uma fonte de águas vivas. A água que eu te der, te fará jorrar uma fonte que jorra para a vida eterna. Neste momento. Por isso, queridos, eu estou convidando você para ir ali. É muito fácil chegar. Ao chegar ali no Hospital do Sapopemba, desça a... Entendeu? Vamos parar por aqui. É triste, é lamentável. Não tem que ir para lugar nenhum. Não tem que levar as pessoas para lugar nenhum. Ensina a elas o caminho que ela deve andar. E ensina a elas que se ela crer no Senhor Jesus, Ele vai habitar no seu coração. E você agora vai ser uma fonte que jorra para a vida eterna. Você vai sair dessa ideia de ser um ouvinte crônico, um sedento crônico. E agora você vai ser fonte de águas que jorra para a vida eterna. Não tem que aliciar, não tem que levar ninguém após seus conceitos, meu irmão. Leva o evangelho para que as pessoas sigam evangelizando outros. Só assim teremos na terra um evangelho puro, verdadeiro, incontaminável, selado pelo Espírito de Deus, impenetrável pelos homens, pelas crenças das igrejas dos homens e das religiões. Só assim teremos pessoas que vão viver dizendo: eu hoje pertenço ao único aprisco e ao único pastor. Não quero religião nenhuma, não quero aprisco de ninguém, pertencer a aprisco nenhum. Eu só quero pertencer a um só rebanho e a um só pastor, o Senhor Jesus, o bom pastor, o que morreu por mim. Com a paz do Senhor Jesus. Não fica bravo comigo não, meu irmão. Eu sei que você vai ouvir esse vídeo, não fica bravo comigo não, mas um dia na eternidade, quem sabe, teremos esse privilégio de conversar e você dizer: rapaz, você entrou nenhuma lá, hein? Coragem danada, né? Não é fácil magoar quem amamos. Quando se fala do evangelho eterno, não é fácil tomar essa cruz e seguir. E a cruz que Jesus se refere é esse evangelho eterno, o dele. Essa é a cruz. E única cruz, porque o resto é só pauleira. É dor de coluna, né? Não sei se o irmão tem algum problema de saúde, eu espero que não, mas se tiver, eu sei que crer no Senhor Jesus irá vencer também os problemas da vida. E quando o irmão falar com os líderes lá da igreja, lá de Brasília, lá da Celeiros, se caso eles ouvirem, eu não vou falar aqui o nome dos líderes não, tá bom? Para não expor o nome deles. Eu sei que são pessoas maravilhosas. Tive o privilégio de conhecer. O privilégio de conhecer. E se eu tivesse de mandar alguém para um desses poços religiosos, mesmo que tá morrendo de sede, gosta disso, eu não tenho dúvida, eu mandaria, ó, vá para um desses meninos aí, porque eu sei que são honestos, são direitos. Vão te encher de crenças, das crenças deles, que aprenderam assim. Mas, se é para estar aí batendo cabeça, ao menos tem esses homens que são homens que eu sei que não fazem isso por dinheiro nem por ganância.
Só precisa tirar esse fardo, essa nhaca religiosa que aprendeu de onde veio e que mantém ela. E o pior é que vai contaminando, irmão. Deixa dessas coisas. Vamos lá. A paz do Senhor Jesus a você, meu irmão. E aqueles também que vier um dia assistir esse vídeo. Fica com Deus.